Vem fazer da sua vida uma estrada colorida. Aridizá no ar. Boa noite, ouvintes, boa noite, internautas. Estamos de volta com mais uma temporada de Aridizá no ar, um programa super interativo que leva até você muito conhecimento através das resoluções de questões. Neste preparatório para o Enem, nós estaremos juntos até o dia 23/10, véspera, de Enem, das 20 às 21 horas, ao vivo, levando muita informação até vocês. Vamos começar com a perguntinha da noite. Toda noite nós temos uma pergunta da noite que você pode responder e concorrer a prêmios que são concedidos até o final dos programas. Então, vamos lá para a primeira pergunta desta temporada. Qual é o nome do romance da escritora cearense Raquel de Queiroz, cujo tema completa 100 anos em 2015? Vou repetir para você. Qual é o nome do romance da escritora cearense Raquel de Queiroz, cujo tema completa 100 anos em 2015? Professores, dicas? Olha, mais fácil do que isso, viu, Lu? Acho que os telefones hoje vão disparar porque nós estamos falando de uma escritora do regionalismo de 30, né? Escreveu essa obra em 1930, contudo o seu tema completa 100 anos, né? Enfim, se eu falar mais, eu acho que eu vou entregar. O fato é entender fácil, que na sua crítica, na sua análise antropológica, sociológica do sertão, ela sempre focalizou temas inerentes à seca, inerentes à cerca, discutindo as questões naturais e sociais do Nordeste, como é comum a toda a sua geração. Então, acho que o tema já está por ali, né, tangenciado, esperando a galera ligar para concorrer aí aos prêmios e participar no programa de hoje. Vamos começar? Questão de número 1, professor Olavo, por gentileza. Vamos, beleza. Questão número 1, tá? Fique atento. É sempre bom lembrar que no discurso improvisado estamos todos arriscados a cometer imprecisões. Uma dessas imprecisões frequentemente presente na fala das pessoas é denominada pleonasmo vicioso. Trata-se da repetição inútil e desnecessária de algum termo ou ideia na frase. Nesse caso, não é figura de linguagem, sim um vício, defeito de linguagem. Podemos concluir que essa circunstância está presente em... Então, primeiramente, eu quero que você tenha a ideia de que a prova de linguagens e códigos, a participação de gramática em específico e de linguística, gira em torno da competência 8, das habilidades 25, 26 e 27. Principalmente na 25, quando você tem a variação regional, tem a variação de registro e tem a variação social. Então, a gramática está, sim, presente no Enem, certo? E a linguística, muito mais, porque a linguística domina a prova toda. A banca é composta por linguistas, desde 2009, com o chamado Novo Enem. É importante que você observe que a abordagem das questões gera um confronto entre a linguagem tradicional e a linguagem coloquial, a linguagem que acontece na propaganda, as figuras de linguagem, as funções de linguagem. Então, é esse confronto entre o coloquial e o formal que vai pautar a prova do Enem. A prova do Enem usa a linguagem como ferramenta técnica de inserção social, é uma ferramenta técnica de inserção no trabalho. Então, a linguagem é uma arma a favor do falante. É esse o conceito geral da prova no que concerne a gramática, no que concerne a linguística, que é a nossa cadeira. A questão número 1 já fala das imprecisões, dos vícios de linguagem. É importante que você, vestibulando, faça a diferença entre figura de linguagem, aquilo que enfeita o texto, e o vício de linguagem, que é aquilo que vai empobrecer o teu texto. A questão especificamente aborda o pleonasmo, a repetição que é desnecessária. Esse pleonasmo acontece a todo momento. Observe a letra A. A letra A é um discurso, são trechos, retirados aí do dia a dia. E essa personagem aí falou o seguinte: nem que eu tivesse 2 pulmões, eu alcançava essa bola.
É coloquial, é coloquial. Um jogador aí, amigo do Romário, só você dar uma olhadinha aí no fragmento, na fonte. Note que ter 2 pulmões talvez não seja algo tão assim fantástico e tão inusitado. Extravagante. Não é verdade, João? Não há pleonasmo algum nisso aí. Quer dizer, seria uma incorreção, não é? Sugerir essa possibilidade, já que é algo concreto. Não temos na letra A o gabarito. B, no México, que é bom. Lá a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias. Ó, semanalmente, de 15 em 15, há uma contradição profunda na expressividade aí desse ex-ponta esquerda do Santos, o Ferreira. Não é o que procuramos. Na letra C, quando o jogo está a 1000, minha naftalina sobe. Aí não seria, João, adrenalina? Quer dizer, naftalina é complicado, né? E aí isso aí já foi o Jardel. Saudoso Jardel, ex-atacante do Vasco, do Grêmio, do Santos, da seleção. Do Grêmio e da seleção. Do Santos não, da seleção. A letra D diz, o juiz deverá adiar a partida para depois. Essa foi uma pérola do nosso querido Galvão Bueno. Note que o juiz deve adiar para depois. O adiar, procrastinar, com certeza é para depois. Então eu tenho algo que é desnecessário ao contexto. Portanto, marque aí a letra D de dado como gabarito da questão. A letra E, só para não restar dúvida, note, temos que subir 7 degraus. Opa, corrija, degraus na fala da personagem. O primeiro já subimos. Isso aí foi o ex-jogador Cafu, não é? Em uma entrevista. E note que a incorreção aí é gramatical, é ortográfica, não pauta o vício de linguagem, pleonasmo. Gabarito D de dado na primeira questão. Vamos para a questão 5. Bom, a questão de número 5 fala de um assunto igualmente importante para a prova do Enem, que é a questão da tipologia do discurso. Basicamente, nós temos num texto de teor narrativo uma relação entre o narrador e o personagem. E a partir dessa correlação entre narrador e personagem, a gente pode definir o discurso em 3 tipos. O discurso direto, que é aquele no qual o narrador permite que o personagem fale. O discurso indireto, que é aquele no qual o narrador faz, na sua voz, a fala do personagem. E o discurso indireto livre, que é aquela fala dúbia, aquela fala ambígua, em que determinado trecho pode ser projetado tanto para o narrador, como para o personagem, ou como para os dois, como para ambos. Trata-se de uma espécie de elo psicológico. O narrador empresta a sua voz aos pensamentos do personagem, de modo que determinado trecho se torna ambíguo, ok? O Olavo deve conhecer muito bem isso, né, Olavo? Isso acontece muito nos textos em que há o interesse pela psicologia do personagem. Podemos encontrar discurso indireto livre nos autores, principalmente do realismo para cá. Machado de Assis, não é? Mais modernamente Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Lígia Fagundes Telles, Caio Fernando Abreu. São escritores que se interessam pela psicologia, pelo comportamento, pelas angústias, pelos conflitos. Então o narrador se vale da prerrogativa da onisciência, de dominar toda a fomentação do discurso para invadir a psicologia do personagem e extrair de lá, às vezes, uma frase inteira, uma frase completa. Nós vamos ler aqui um pequeno trecho, né, de um pequeno conto, um microconto, do grande Luiz Fernando Veríssimo, grande contista e cronista contemporâneo, e vamos tentar detectar em que momento desse texto acontece o discurso indireto livre. Em que momento do texto se dá a fusão entre a voz do narrador e a voz do personagem. Lembrando que o discurso direto e o discurso indireto, eles têm marcadores explícitos, né? O discurso direto tem o verbo dissende, que é aquele verbo que permite ao narrador dizer que o personagem vai falar, e mais do que isso, como ele vai falar. João virou-se para Maria e disse, João virou-se para Maria e gritou, redarguiu, inquiriu, e por aí vai. 2 pontos, travessão. No discurso indireto, você transforma a fala do personagem numa oração subordinada à fala do narrador, usando para isso a conjunção integrante, a oração subordinada substantiva objetiva direta, desse verbo dissende da fala do narrador, que vai se transformar agora em verbo da oração principal. Então vamos lá, rapidamente, para o texto História Estranha. Um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. Está com 40 e poucos.
De repente dá com ele mesmo chutando uma bola perto de um banco onde está a sua babá fazendo tricô. Nem tem a menor dúvida de que é ele mesmo. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um dia ele estava jogando bola no parque, quando de repente aproximou-se um homem e o homem aproxima-se dele mesmo. Ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha nos seus olhos. Seus olhos se enchem de lágrimas. Sente uma coisa no peito. Que coisa é a vida? Que coisa, pior ainda, é o tempo. Como eu era inocente, como os meus olhos eram limpos. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não consegue, não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo longamente. Depois sai caminhando, chorando, sem olhar para trás. O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. Também se reconheceu e fica pensando aborrecido. Quando eu tiver 40 e poucos anos, como eu vou ser sentimental? Pois bem, o discurso direto livre é empregado em que passagem? Em que momento desse texto percebe-se um pensamento do narrador mais profundo, mais recôndito, mais guardado no fundo da alma, extraído pela voz do narrador, ou dito pela voz do narrador através do discurso em direto livre? Veja bem, o garoto fica olhando para a sua figura que se afasta na letra E? Não, isso é a fala do próprio narrador. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer, apenas abraça a si longamente. Veja, de novo a fala do narrador. Um homem vem caminhando por um parque, quando de repente se vê com 7 anos de idade. Observe, reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá, tem uma vaga lembrança daquela cena. Observe que nós temos claramente uma separação entre o que se narra e o que é narrado, entre a voz do narrador e a ação praticada pelo personagem. Agora veja o item A. Que coisa é a vida? Que coisa, pior ainda, é o tempo. De quem é esse desabafo? É do personagem? É do narrador? Ou é de ambos? Ou é um pensamento do narrador na voz do personagem? Configura-se claramente o discurso em direto livre, que é exatamente essa fala ambígua, essa fala dúbia, em que determinado trecho pode ser projetado para o narrador, para o personagem ou para os dois. Numa típica narrativa de sondagem psicológica, de sondagem intimista, de análise da alma, que é exatamente o que configura a presença desse tipo de discurso. Portanto, para a questão de número 5, minha querida Luciana, letra A de aprovação. Muito bem, professor João Filho, adorei essa análise psicológica, né, respondendo aí a questão de número 5, para você que está em casa, letra A de aprovação, o A de Aritsá, né, professores? Professor Olavo, questão de número 2? Vamos à questão de número 2. As dúvidas, né, dos internautas, dos amigos vestibulandos já chegam. É importante que você faça a diferença entre pleonasmo, foi a questão anterior que eu resolvi, né, esse reforço desnecessário, pleonasmo, no que concerne ao vício de linguagem, e a ideia, né, João, do paradoxo. Há uma dúvida na cabeça desse vestibulando que nos enviou a dúvida, a realidade da contradição, da antítese paradoxal. Então, nenhuma ligação, não é, no que concerne à figura de linguagem, tá certo? Então, cuidado aí com essa contradição. O João depois pode até abordar também rapidamente essa questão do pleonasmo e do paradoxo no que concerne à figura de linguagem, tá bom? Vamos à questão 2. Olha, se você percebeu, a questão 1 ela foi elaborada, né, pela banca com trechos, com frases de pessoas populares e que, organizadas no contexto da questão 1, acabaram realizando o grande objetivo comunicativo. Já a 2, nós vamos ter uma campanha publicitária. Estamos passeando pela prova do Enem. Fique atento. Olha a 2. Cinto de segurança também no banco de trás. Proteja a vida de quem você ama. Olha o trechinho aí da campanha publicitária. Considerando esse texto como parte de uma campanha educativa, pode-se afirmar que a função principal do texto é... Note que nós iniciamos aqui a aula falando da linguagem como ferramenta técnica de inserção social. Falando da linguagem no que concerne ao convencimento. É a linguagem que transforma a realidade de vida. E as campanhas publicitárias se apoiam em frases curtas, contundentes, a imagem, naquele jogo de imagem, de linguagem verbal e não verbal, a imagem falando muito. E esse pequeno trecho tem um objetivo principal, associado a uma imagem, é verdade, mas tem um objetivo principal.
o Enem tendencia a aquela palavrinha, excluindo, logicamente, os distratores, naquela palavrinha que vai condensar toda a ideia da questão. Se você observar a letra A, narrar, isso aconteceu. Observando a letra B, descrever, temos também um item que não é de todo incoerente. A letra C, relatar, descrever e relatar, eu tenho praticamente uma sinonímia aí. E sinonímia está na prova, hein? Polissemia é assunto da prova. Do grego poli, vários, e sema, significado. Então, os vários significados que o vocábulo pode apresentar no contexto. Eu tenho na letra D de dado, convencer, e na letra E, desestimular. Note que todos os itens, se você não levar em conta a questão do distrator, seriam itens, sim, possíveis de elaborar ou participar do gabarito da questão. Porque realmente a intenção da propaganda, em determinado momento aqui, foi narrar, foi descrever, foi relatar a segurança que os passageiros teriam agora com o cinto de segurança também no banco de trás. Desestimular, aí já gera uma certa ambiguidade. Eu acho que o distrator aí foi bem violento. Mas há um item que condensa toda a ideia. Então eu quero que você entenda não só a questão da polissemia, no que concerne a sinonímia, antonímia, paronímia, forma variante, homonímia. Não é só passear pela polissemia, mas é verificar que há um item polissêmico que geralmente é sinonímico, porque o Enem predominantemente trabalha a sinonímia. Esse item vai condensar a ideia geral de todos os outros itens e vai conduzir o vestibulando ao acerto. Como gabarito, intenção maior dessa propaganda publicitária está na letra D de dado. Convencer. É tentar convencer, gerar um hábito no usuário de cinto de segurança, também no banco de trás. Então o convencimento aconteceu e acaba sintetizando todos os outros itens. Segunda questão, letra D de dado. Professor João Filho, vamos para a sexta questão. A questão de número 6. E aqui nós temos um trecho muito interessante do manifesto da poesia Pau-Brasil, de Oswaldo de Andrade. Bom, interessante nós pensarmos, moçada, já que o nosso foco é o Exame Nacional do Ensino Médio, que dentre os períodos da literatura brasileira que são cobrados no certame, o modernismo tem uma participação especial. Né? Inclusive até uma reclamação nossa, dos professores de literatura e de linguagens, que o conteúdo seja mais bem distribuído, né? Que se envolvam as outras escolas. Tenho falado muito na importância do período colonial, do arcadismo, do barroco, né? Da construção da nossa identidade ali pelo começo do romantismo, mas a parte do programa mais presente na prova é o modernismo. E há de se perguntar por quê? Porque o modernismo, ele incorporou uma brasilidade muito forte à produção literária. É quando nós estamos, de fato, conquistando uma identidade do ponto de vista crítico, do ponto de vista da releitura do nosso passado, da reanálise, da reobservação de como se deu a nossa miscigenação lá pelo quinhentismo, pelo barroco, e trazer isso para o século XX numa leitura cotidiana, marcada de humor, de paródia, de criticidade, revendo, né, revisando a chegada da língua portuguesa e como ela vai ser literatura mais a nossa cara, mais a nossa realidade. Eram as bandeiras da Semana de Arte Moderna de 22, né? A construção de uma identidade crítica para o nacionalismo brasileiro, a dessacralização da arte, tornando-a mais acessível, a ruptura daquela barreira conservadora, elitista, que entendia que a literatura só podia ser feita e consumida pela massa de doutores e letrados do Brasil. O modernismo vem para romper, quebrar todos os paradigmas e construir uma arte mais brasileira para os brasileiros. E é exatamente isso que vai acontecer nos desdobramentos da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna levantou essas bandeiras, mas como levá-las para além das paredes do Teatro Municipal? Aí vem as revistas, aí vem os manifestos muito comuns, muito recorrentes na chamada primeira fase do modernismo.
Nós temos o Manifesto Pau Brasil, nós temos a revista Pau Brasil, nós temos o Manifesto Antropófago, a revista de antropofagia, Escola de Anta, Verde Amarelismo. Os movimentos nacionalistas, com as revistas e os manifestos, vão, a partir da Semana de Arte Moderna, criar uma efervescência cultural nacional. E tudo isso com um propósito, com o objetivo, dar brasilidade às nossas letras. Construir algo que fosse efetivamente nacional. É exatamente o que a gente vê aqui. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos, relativizando, né, Olavo, o preceito gramatical do que é a norma padrão, incorporando o coloquialismo, questionando as regras de colocação pronominal, porque dê-me um cigarro é o que diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira, como é que dizem todos os dias? Deixa disso, camarada, e me dá um cigarro. Isso é mais que um poema, é um manifesto, é um projeto estético, ideológico do artista modernista, querendo dizer, vamos falar o português brasileiro, vamos incorporar o falar coloquial. E isso se faz notar claramente no Manifesto da Poesia Pau Brasil, de Oswald de Andrade. Depreende-se que um dos propostos, né, um dos programas, uma das ideias levantadas pelos modernistas era exatamente a de incorporar a fala brasileira à literatura nacional. E isso vem tão ao encontro do que é o Enem, né, Olavo? Porque antes desse tipo de matéria, desse tipo de abordagem, nós em sala de aula nos limitávamos a falar da norma culta e da norma literária. Né? A norma culta na aula de gramática e de redação e a norma literária na aula de literatura. E os muitos falares, né? E as variantes linguísticas 1000 que acontecem todos os dias nas diversas situações de uso comunicativo da linguagem. Então é preciso perder este preconceito de que só é certo o que é culto, de que só é bonito o que é literário. É preciso dessacralizar a arte, incorporando a fala brasileira à literatura nacional. É uma bandeira, é uma profissão de fé. É uma corrente ideológica muito forte dentro dessa primeira fase, sobretudo levantada pelo nosso grande Oswald de Andrade, um dos maiores agitadores culturais, Olavo, da história dessa província chamada Brasil. Questão de número 6, Luciana, letra C, de competência, que é o que eu vejo aqui olhando para esses profissionais maravilhosos, dando o melhor de si para que esse programa fique nota 10. Muito bem, professor João Filho. Então, para você que está aí em casa, questão de número 6, letra C, de competência. Estou vendo já que o professor Olavo já está com o violão na mão, né? Para responder a questão número 3, será? Número 3. Então pronto, vamos lá, que eu quero ouvir música. Continuidade aí, na mesma sintonia, né, do Joãozinho, né, do João Filho. O Enem, eu quero que você saiba que ele adota o modelo musical. Desde 2009, nós temos 4 questões envolvendo música, tá certo? E, mais uma vez, João, é para quebrar o preconceito agora linguístico-musical. Porque o preconceito linguístico-musical vai, logicamente, refletir num preconceito sociológico, num preconceito relacional. E aí a linguagem musical ela vem sendo explorada. A questão 3 trabalha um texto musical. Lindo. Cecília, né, João? Na voz de Fagner. E aqui é o Lavinho Colares. Pronto. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Correm nos meus dedos longos os versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, cedo, claro, feito dia, mas nada do que me dizem me
me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois senão chega a morte ou coisa parecida e no razão Sempre vista a vida. Legal? Bonito. A questão 3 tem como base esse texto, Canteiros, né? Fagner, e o trechinho aí é Cecília Meirelles, né? A nossa grande neossimbolista, né? Uma das Exatamente. poetisas mais importantes do modernismo brasileiro, a grande musa da segunda fase do modernismo na poesia. Lindo o texto, né, João? Lindo, lindo. Diz assim assertivo, ao Lirismo longo... existencial profundo, profundo. Notei que você ficou emocionado, viu, João? Notei, João. Não, Fagner... Notei, João. É, Diz assim o texto, ó, ao longo da sua carreira, o compositor e intérprete Fagner acrescentou musicalidade ao poema Canteiros, de Cecília Meirelles, associando duas manifestações artísticas. Com isso, o compositor, objetivamente, note que o texto não foi empobrecido. O repertório do autor não caiu a produção, porque o autor musicalizou algo que, na letra, já é composição dogmatizada, esquematizada? Não, logicamente não. Prejudicou, diz a letra D, o valor literário do poema na medida em que o popularizou? De forma alguma. É exatamente essa quebra do preconceito, né, João? Tentar aproximar aquilo que seria clássico, que seria inatingível através de um Fagner, através da musicalidade. O povo tem acesso agora a algo que seria da elitização literária. Portanto, valorizar aspectos ainda pouco conhecidos da história do país deixa muito a desejar. Se você observar o contexto, não é bem essa a ideia. Divulgar a temática das belezas naturais do Nordeste não foi o foco central, isso não aconteceu. Gabarito da terceira questão, aí sim, letra A, prestigiou tanto a literatura quanto a música popular brasileira nessa junção perfeita, levando, conduzindo aquilo que é clássico, aquilo que é elitizado, aquilo que é da literatura, conduzindo Cecília Meirelles aos braços do povo brasileiro. Essa foi a grande intenção, essa é a grande conquista da musicalidade e das questões que envolvem música no Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, terceira, letra A de aprovação, A de Ari Sá. Vamos lá, professor João Filho, questão de número 7. Questão de número 7. Eu já queria pegar aqui um gancho, né, com as palavras do nosso querido Olavo Martins, nosso grande mestre da língua portuguesa. Olavo, eu andei fazendo um trabalho de pesquisa da prova de 2009 até a prova do ano passado, de primeira e de segunda aplicação, tanto de linguagens quanto de ciências humanas e redação. Exatamente me debruçando sobre todas essas provas e verificando as questões que envolvem letra de música. Estou preparando um material que deve estar na mão dos nossos alunos nos próximos dias e foram, sabem quantas questões, Olavo? 44 questões. E aí eu tive o cuidado de dividir por gênero musical. Samba, MPB de raiz, MPB de protesto, música pop, rock, reggae, fazendo a divisão por gêneros. 44 músicas e está na prova de inglês, está na prova de espanhol, está na prova de redação, está na prova de ciências humanas, muita marchinha de carnaval produzida lá na época do Getúlio, produzindo sátira e crítica política. Então a música ela tem uma maleabilidade, uma facilidade de servir como mote de questão para todas as áreas. E eu vou dizer, se eu entrasse pela área de ciências da natureza, ou até na matemática, eu poderia encontrar também letra de música, fundamentando questões de diversas áreas, abordando diversos conteúdos. Então, é de fato muito feliz a sua tentativa de inserir, né, esse projeto de inserir a letra de música, porque, sem dúvida, ela é parte integrante da prova com muita propriedade. Bom, a questão de número 7, Olavo, vai mais ou menos na mesma linha da sua questão de número 1, né? Dessa multiplicidade de linguagens, dessa percepção das fronteiras entre o culto e o coloquial, né? E é um pouco disso também. Aula de Português é um poema de Carlos Drummond de Andrade,
nosso grande poeta de 7 faces, da segunda fase do modernismo, mais importante expoente de toda a poesia brasileira, e diz o seguinte: a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas, né, extravagantes, esquisitas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua, breve língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são 2, o outro, mistério. Explorando a função emotiva da linguagem, né? Trata-se, portanto, aqui de uma utilização da primeira pessoa, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Observe que ao centralizar o texto na primeira pessoa, além da figura poética, óbvio que se trata aqui de um poema, portanto a figura predominante é a poética, pelo simples fato de ser um poema organizado em estrofes e versos. Mas além da função poética, o texto também apresenta a função emotiva ou expressiva, que é aquela que se centraliza no eu. O tom confessional pela presença aqui de uma primeira pessoa. Já esqueci a língua em que pedia, né? E por aí vai. Então, explorando a função emotiva, além da poética, por ser um texto em primeira pessoa de natureza confessional, o poeta expressa, a emotiva também chamada de expressiva, o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em situações formais e informais. Quais são as situações formais? São as situações da aula de português. São as situações para o professor Carlos Góes, porque é ele que vai desmatar o Amazonas de minha ignorância, me ensinando as regras do bem falar, de concordância, de colocação e por aí vai. Mas existe uma outra língua, que é aquela em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, portanto a língua informal, coloquial, cotidiana. Aqui ele está fazendo claramente uma distinção entre o culto e o popular, entre o padrão e o informal, entre a norma culta e a norma coloquial. Portanto, tratando em diferentes situações. Na sala de aula, na aula do professor, respeita-se a norma culta. No dia a dia, nas situações informais, valoriza-se o português coloquial. Portanto, para a questão de número 7, meus queridos, letra A de aprovação. Muito bem, professor João Filho. Então, para você que está em casa, questão de número 7, letra A de aprovação. Lembrando que o professor Olavo já respondeu as questões 1, 2 e 3 e o professor João Filho acabou de responder, né? Questão 5, 6 e 7. Qual é o nome do romance da escritora cearense Raquel de Queiroz, cujo tema completa 100 anos em 2015? Professores, alguma dica? Tá fácil, né? Mas o que é que vocês acham? Alguma dica? Olha, tempos difíceis de escassez de água, tempos difíceis de falta d'água. Os professores de geografia são muito categóricos em dizer que nós tivemos, no final do século XIX, períodos muito cruéis de estiagem, ali pelo 1875, e alguns anos depois, no começo do século XX, outro grande período de seca, que foi exatamente o tema abordado por Raquel de Queiroz nessa imemorial obra escrita no ano de 1930. Sabe como, Luciano? Num caderno brochura, lá na fazenda Não Me Deixes, no sertão esturricado do Quixadá, com um lápis com a borrachinha de ponta. Sabe aquela borrachinha de ponta? O lápisinho da tabuada de matemática? Foi assim, com a menina velha do buchão, de 19 anos de idade, escreveu um romance de uma maturidade, parecia uma escritora já no 5º livro. Professor Olavo, questão de número 4, a última questão a ser respondida por você, né? E aí eu vou contar agora com a ajuda do meu amigo João Filho, na musicalidade aí. Tu invente moda não, Tá certo, João? Olha, vamos fazer diferente agora. O comando da questão diz assim: dizem que o ódio e o amor são sentimentos próximos um do outro e que pessoas que se amam podem um dia se odiar, pois a linha que os separa é muito frágil, tênue. Identifique o par de versos que exprime esse argumento popular. Então você vai, vestibulando agora, acompanhando o seu material, desvendar esse par de versos que mostram essa grande contradição que é o amor e o ódio, odiar e amar, amar e odiar. Verdade, João?
Vamos à música? Vamos à música. Vamos à música. Eu vou aqui ouvir atentamente, Olavo. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantado da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil. Eu não desistia. Com perfeita paciência, sigo a te buscar, e te encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E agora, João? E nesse dia então vai dar na primeira edição. E agora? Cena de sangue no bar da Avenida São João. Show de bola, João. Lindo. Show de bola. Você notou a contradição marcada em todo o texto, porque fala de amor, né? E o amor, na sua essência, já é contraditório. Mas o contexto vai ficar bem marcado nos seguintes versos. Dê uma olhadinha. A letra A diz: de noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar contradição. A letra B diz: cena de sangue num bar na Avenida São João. A letra C diz: volto para casa batida, desencantada da vida. A D diz: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Note que há algumas similaridades. Cura, quando há encontro e encontro. De noite eu rondo a te procurar, não encontro sem encontrar. Note que a letra D diz que a busca é inútil, desencanto, desilusão. A letra E fala de determinação, com perfeita paciência eu sigo a te buscar, hei de encontrar a esperança. Mas olha o que o comando da questão pede. O comando pede os versos, os pares, que mostram essa atitude paradoxal, contraditória, inerente ao amor, que é o amar e o odiar e o amar, que seria o talvez amar tanto ao ponto de, em determinado momento na decepção, odiar, ou odiar tanto e esse ódio se transformar em determinado ponto da caminhada lírica amorosa em amor. E os versos que condensam essa efusão, essa contradição aí, sem dúvida alguma, na letra B de bola. Cena de sangue num bar na Avenida São João mostra o desfecho triste, o desfecho melancólico desse encontro amoroso. Legal? Então marque aí na última questão, na quarta questão, B de bola. E vamos então para a última questão, né, professor João Filho? Não, a questão de número 8, um pai bola, rápido, conectado ainda ao texto anterior, o texto da questão de número 7, aula de português do nosso grande Carlos Drummond de Andrade. Bom, no poema, veja, a referência à variedade padrão da língua está expressa no seguinte trecho. Variedade padrão, né, vai lá vir uma norma culta, a norma gramaticalmente aceita, a norma ensinada na escola. E aqui nós temos os 5 itens. A letra E diz: a língua do namoro com a priminha. É óbvio que nessa situação você não vai usar o português padrão, né? No namoro com a priminha, você vai usar toda a sua verve viniciana, eu diria. No mínimo vai soltar ali um sonetinho do amor total no ouvidinho da priminha.
portanto, usando uma linguagem mais informal ou mais lírica, mais poética. Letra E, não. Letra D, a língua em que levava e dava pontapé. A língua do menino moleque, a língua do brincar no meio da rua, do jogar bila, do jogar bola, né? Do brincar ali na lama, do comer barro, corra de menino lá do interior. Letra D também não. Letra C, a língua em que pedia para ir lá fora, né? A língua em que pedia para ir brincar. Observe que nessas 3 situações da letra C, D e E, nós temos o uso da língua em situações informais, em situações coloquiais, portanto, transgressoras, né, ao que chamamos de norma culta, porque na informalidade o conceito de certo e de errado desaparece em nome da comunicação, em nome da natureza informativa, do dizer rápido, do ser entendido com proficiência. Na letra A ocorre também a mesma coisa, a linguagem na ponta da língua é a linguagem que falamos. Mas na letra B de bola, a linguagem na superfície estrelada das letras. O que é a letra? A letra é o que a gente escreve, a língua é o que a gente fala. E como dizem os romanos, né, os grandes sábios, verba volant, scripta manent. As palavras faladas voam, as palavras escritas ficam, permanecem. Portanto, elas têm que obedecer aos preceitos da norma culta para que essas palavras que permanecem, que ficam, sejam compreendidas pelas gerações futuras. Razão pela qual aquilo que a gente escreve tem que obedecer a certos preceitos que vão extrapolar a cronologia, a linha temporal e ser entendido pelas gerações futuras. O que a gente fala não, o que a gente fala é circunstancial, o que a gente fala voa, o que a gente fala é o agora. Portanto, para falar, à vontade, mas para escrever, obediência à norma padrão, obediência à linguagem na superfície estrelada das letras, metaforicamente aqui dito pelo grande Carlos Drummond de Andrade. Portanto, minha querida Luciana, para a questão de número 8, letra B, de boa prova, que é o que eu desejo a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Vamos então para o gabarito da noite. Anote aí no seu encarte. Questão de número 1, letra D de dado. 2, letra D de dado. 3, letra A de aprovação. Anote no seu encarte. O encarte está errado. É letra A de aprovação. 4, B de bola. 5, A de aprovação. 6, C de casa. 7, A de aprovação. E 8, B de boa prova. Então, professores, vamos para os agradecimentos finais, algo que vocês queiram passar aí para os nossos vestibulantes que estão nos ouvindo, nos assistindo. Espero ter contribuído, né, para a sua aprovação, para o seu sucesso profissional, que você tenha gostado da musicalidade da nossa aula esta noite. Continue acompanhando, fique ligado, acompanhe todos os programas, toda noite, não é das 8 da noite às 9, né, João? Sem dúvida. E hoje, legal, colocamos o João aqui para cantar também. Colocamos. Foi legal, tá? João cantou. Beijo carinhoso, Deus abençoe, que você tenha sucesso na sua empreitada vestibular, tá? E como diria o grande mestre Jedi Luke Skywalker, que a força esteja com vocês. Esteja com vocês, com certeza. Então, esses são os nossos desejos para vocês aí, vestibulantes que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Aridizar no ar.